Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua família. Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Muito alegre em retornar, estar aqui de volta com vocês, com nossos queridos pastores e trazendo sempre uma lição muito especial a você para a edificação da sua vida. Hoje temos uma lição muito preciosa, a lição de número 9, o mistério da unidade revelado. Mas antes disso, nós vamos ouvir os louvores, vamos adorar o Senhor, vamos abrir o coração através do louvor e depois nós retornamos para iniciar a nossa lição de hoje. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 196, Uma Flor Gloriosa. Glória a Deus. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E este rio está aqui neste lugar, nós podemos sentir. Aleluia, Senhor. Tu és real. Glória a Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai
esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Oh, Jesus, te adoramos. Aleluia. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Muito bem, retornando com a nossa lição de hoje, está especial, lição de número 9, que tem como tema o mistério da unidade revelado. Eu convido você a abrir a sua revista, você que tem em casa. Se você não tem, você pode também abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, que é a carta que estamos estudando, e você fica lá no capítulo 3, porque nós vamos trazer aqui lições maravilhosas desta carta, que é um oceano, uma profundidade de ensino, e nós vamos aproveitar muito bem hoje aqui com os nossos pastores. O tema, portanto, é o mistério da unidade revelado. O texto áureo está em Efésios, capítulo 3, versículo 5, que nos diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática nos ensina: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica você pode acompanhar conosco em Efésios, capítulo 3, dos versículos 1 ao 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro,
pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculta em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Maravilha de texto. Nós vamos agora fazer uma oração, agradecendo a Deus pela leitura da sua palavra, e eu passo ao nosso querido pastor Amarildo para nos dirigir, juntamente com vocês, em oração. A paz do Senhor, queridos irmãos. Vamos orar, queridos, agradecendo a Deus por esta leitura tão importante para as nossas vidas. Ao mesmo tempo, pedir ao Senhor que ilumine a nossa mente. É isso que nós temos aprendido ao longo dessas lições. O apóstolo Paulo rogando ao Senhor para que o entendimento da igreja fosse iluminado e eles pudessem, então, compreender esses mistérios que nós estudaremos hoje. Oremos, então. Senhor, em nome de Jesus, me coloco mais uma vez diante de Ti, Pai, agradecido pela Tua bondade, pelo Teu amor para conosco. Eu Te agradeço pela Tua palavra revelada a nós. Te agradeço, Senhor, porque pela Tua palavra nós temos hoje vida, nós temos os nossos olhos iluminados, nós temos, Senhor, a nossa vida purificada. Por isso eu Te peço mais uma vez que o Teu Espírito Santo, assim como inspirou os homens no passado, nos inspire também na explanação da Tua palavra, e Teus servos que estão participando conosco desta escola bíblica sejam abençoados, as suas mentes sejam iluminadas de tal maneira, Senhor, que haja edificação de suas vidas para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus, eu Te peço e Te agradeço. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos de volta aqui mais uma vez. Pastor Amarildo, antes de adentrar no tema, agradecer a Deus por estar aqui com o Senhor. Mais uma vez, agradecer teu pastor Nilson aqui conosco. Nilson Amaral, um prazer muito grande. Desde já dizer aos irmãos que nós estamos firmes e fortes, viu, pastor Amarildo? Estamos tinindo. Graças a Deus, a boa mão do Senhor está sobre nós. Quero agradecer de coração a todos os irmãos que oraram, as orações aqui dos santos, também neste programa. Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Salles, que revelou dons maravilhosos nesse período, pastor Amarildo, dons de cuidador, muito especiais. Um abraço ao pastor Salles e também ao nosso querido irmão Alec, tá bom? Deus abençoe ricamente. Um abraço especial ao nosso pastor Epaminondas, que não está conosco hoje aqui, mas sempre nos brinda com comentários e ensinos maravilhosos. Pastor Nilson, pastor Amarildo, nós temos um ensino maravilhoso hoje, queridos irmãos, que fala sobre o mistério da unidade que nos foi revelado. Veja só, na introdução aqui o nosso querido autor, ele nos diz o seguinte: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. E nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas e como o mistério foi revelado na nova aliança e pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então, esse mistério que fala da união dos judeus e dos gentios que formam a igreja, é sobre esse mistério que nós vamos tratar hoje na nossa lição. É um tema muito interessante, aparentemente parece assim de uma certa complexidade, mas em razão de todas as lições que a gente já vem estudando,
ao longo desse trimestre, essa lição vai ficar muito interessante para a sua vida e para a minha vida. E você vai perceber quão maravilhosa graça nós recebemos de fazer parte deste mistério, de receber esta revelação do Senhor, nosso Deus. Pastor Nilson, eu gostaria de começar com o senhor, aqui no subtópico 1 do ponto 1, que fala o mistério oculto no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, ele diz aqui que os gentios eles ignoravam as promessas e os judeus eles pensavam serem os únicos beneficiários dessas promessas. E a partir de Cristo, essas promessas são aclaradas, digamos assim, para todos, de uma forma assim muito mais tangente. Eu gostaria que o senhor nos falasse sobre esse mistério, o que significa esse mistério e como ele foi manifesto a nós aqui no ponto 1. Esse mistério, a palavra mistério, é um termo técnico que nós encontramos especialmente no Novo Testamento. A palavra mistério, esse termo, esse vocábulo, essa palavra, nós não a encontramos tão definida e tão clara assim no Antigo Testamento. Embora ele esteja ali. O fato do conceito, do termo não estar no Velho Testamento, não significa que ele não estivesse ali. Esse termo, mistério, do grego, ele significa uma verdade manifestada, uma verdade revelada. Veja o versículo 3 da leitura bíblica em classe, que o apóstolo deixa isso muito claro. Ele diz, como me foi este mistério manifestado pela revelação. E ele diz mais, ele diz assim, como acima em pouco vos escrevi. Em outras palavras, o que ele escreveu antes do capítulo 3, o que está escrito no capítulo 2 e que foi objeto de outras lições, é o que ele está dizendo, o que pouco vos escrevi, é esse mistério revelado. Ou seja, é uma verdade que está clara para a igreja. Ela não é nenhum mistério do tipo místico, um mistério do misticismo, um mistério restrito apenas aos iniciados. Não é aquele mistério esotérico, o mistério de uma elite espiritual. Não, é um mistério simples, claro, abrangente e manifestado para toda a igreja. O apóstolo, ele, em outras passagens correlatas da Bíblia, por exemplo, na carta aos Colossenses, ele adverte a igreja para tomar cuidado com esse tipo de mistério esotérico, esse mistério do misticismo. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 18, ele diz assim, não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, e os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. O apóstolo estava combatendo, naquela época da igreja primitiva, há 2000 anos atrás, uma falsa doutrina, um falso ensino chamado de gnosticismo, que era a ideia de misticismo da época. O fato de você usar visões ou revelações que não estavam sendo canonizadas, não estavam sendo registradas no cânon da Escritura e não eram da autoridade dos apóstolos, mas estavam perturbando a igreja. E ele deixa muito claro quais são essas características. Uma pessoa que adora anjos, e a Bíblia diz para não adorar anjos. Uma pessoa que é orgulhosa em si mesma, uma falsa humildade. Uma pessoa que foca nas suas próprias revelações, do que naquela revelação autorizada dos apóstolos, o que nós já estudamos na lição passada, que os apóstolos e os profetas, foi dado a eles a autoridade para revelar esse mistério. Eles são os fundamentos da igreja. Não é esse mistério do misticismo. Esse mistério é uma verdade que estava encoberta no Velho Testamento, mas é que agora foi revelada, que agora está esclarecida. E para quê? Para benefício de todos. Como o próprio apóstolo, numa outra passagem, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 2, 4, ele diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos cheguem à salvação. Ou seja, esse mistério é exatamente esse, a salvação geral e irrestrita para todos aqueles que, por fé, creem em Cristo e são reconciliados com Deus. No nosso português, esse mistério realmente traz a ideia de algo encoberto, algo difícil de compreender, algo obscuro. Mas no grego, não. No grego, essa palavra mistério, o conceito técnico dele, constitui a ideia de
esclarecido, revelado, iluminado, é de fácil entendimento. Essa palavra, mistério, ela não aparece, como eu já disse, no Velho Testamento, mas está lá, como no caso dos conselhos de Deus, se revelando aos seus servos. No Novo Testamento, essa palavra mistério acaba ganhando dois sentidos, um sentido geral e um sentido particular, um sentido amplo e um sentido estrito. No sentido amplo, no Novo Testamento, esse mistério se refere a todo o plano de Deus, ao Evangelho. O plano de Deus foi revelado de forma geral no Novo Testamento. Mas ali também nós encontramos essa palavra mistério em questões específicas, como, por exemplo, a encarnação de Jesus era um mistério que agora foi revelado, Deus se encarnando como homem. A igreja como o corpo de Cristo também é um mistério. O apóstolo fala na carta aos Coríntios, mas agora foi revelado, a igreja é o corpo do Senhor, onde Cristo é a cabeça. O reino espiritual era um mistério, mas agora foi revelado. Nós temos, por exemplo, a cegueira temporária de Israel, que no milênio, após a grande tribulação, nós teremos Israel se reconciliando com o Senhor e essa cegueira sendo tirada de seus olhos. É um mistério, mas que agora também está esclarecido. E nós também temos a influência oculta do anticristo ainda hoje. É outra doutrina que o Novo Testamento apresenta como sendo um mistério, mas que agora também está revelado. O fato é que, em conceito bíblico de mistério esse, é uma verdade que foi revelada. Muita gente hoje em dia, por causa da tendência do modernismo, diz que o cristianismo é indefinido, que o cristianismo é difuso, que ele não é para ser explicado. E muita gente, sob o rótulo desse mistério, muitas vezes se esconde atrás dele para não compreender as Sagradas Escrituras. Nada disso. Deus deixou muito claro, muito simples, muito revelado na sua palavra. E todos nós podemos nos esforçar para compreender, para expor, para sermos beneficiados por essa verdade. Porque o Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade, que está esclarecida agora no Novo Testamento, e a verdade vos libertará. Maravilha, pastor Nilson. Bom, aí o conceito de mistério à luz do cristianismo, à luz da Bíblia, tá bom? Você tira aquele conceito comum de mistério, né, pastor Nilson, e traz para o contexto da Bíblia, como nos explicou o pastor Nilson. E eu me recordo aqui, pastor Nilson, de um versículo da Bíblia, que está em Deuteronômio, lá no capítulo 29, no versículo 29, a Bíblia diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. E quando a gente faz um link com o Novo Testamento, né, pastor Marido, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, o Senhor deixa bem expresso que ele não quer que nenhum dos homens se perca e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, se a gente faz um cotejo entre Deuteronômio 29 mais primeira carta de Paulo a Timóteo, a gente chega à conclusão de que o Senhor é que revela essas verdades a nós. E aquilo que ele revela, ele quer que conheçamos. O Oséias fala sobre isso, o profeta Oséias, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, você que está nos assistindo, não fique achando que a Bíblia é algo surreal, algo inatingível, o conhecimento da palavra de Deus. O Senhor nos incentiva a buscar, o Senhor nos incentiva a conhecê-lo melhor através da palavra. Então, busque a palavra de Deus, busque o ensino, porque você vai superar todo esse conceito do senso comum das pessoas em relação àquilo que é mistério. A própria palavra Apocalipse, ela significa revelação. Então, Deus está sempre interessado em se revelar a nós, revelar o seu plano, a sua vontade para a sua vida. Talvez Ele esteja fazendo isso nessa manhã para você que é amigo e que nos assiste nesse programa, tá bom? Pastor Marildo, no subtópico 2, o nosso querido comentador ele fala sobre o desconhecimento desse mistério, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós como é que é esse desconhecimento desse mistério, à luz desse contexto que o Paulo nos ensina, meu pastor. Pastor Marcos, antes de explicar sobre esse subtópico, eu quero externar diante de Deus a minha gratidão por ter o Senhor do nosso lado. Não é? Como o senhor falou no início, nós podemos ver agora, pastor Nilson, a boa mão do Senhor, que foi manifestada, dando restauração ao servo de Deus. Só Deus sabe como foi grande o desafio de estar aqui lhe substituindo e tentando levar para os irmãos da melhor maneira possível. Né?
E também o nosso pastor Epaminondas, que não está conosco, mas ele vai retornar em nome de Jesus Cristo. Bem, pastor Marcos, com relação ao desconhecimento do mistério, a palavra de Deus nos mostra que esse desconhecimento ele vem por causa da dureza do coração. A dureza do coração do homem faz com que ele não perceba a manifestação da bondade de Deus. Ora, nós temos a palavra escrita, mas os nossos pais, Adão, Eva e os demais servos de Deus que vieram, a descendência de Adão, eles não tiveram o privilégio de terem a palavra escrita. Era a palavra oral. Aquilo que Adão aprendeu com Deus, que Eva aprendeu com Deus no Éden, eles passaram para os seus filhos. E assim foi. E vejam só, e isso não dificultou a vida deles para que eles não viessem a servir a Deus, a ter uma comunhão com Deus. Pelo contrário, a palavra falada trouxe aqueles que estavam com o coração sensível à voz de Deus, à voz do Espírito de Deus, fez com que eles entendessem, sim, e adorassem ao Senhor. A palavra de Deus diz que Caim, quando estava cheio de ira, Deus se manifestou a Caim. Deus nunca deixou de se revelar ao homem, embora houvesse os mistérios, a tipologia, os símbolos, que são maneiras que Deus usou para falar sobre o Cristo que havia de vir. Todavia, Deus sempre estava se manifestando através dos seus servos profetas, manifestando a sua vontade, o seu querer, e assim sucessivamente. O desconhecimento ele vem por causa da dureza do coração. Ora, Deus já havia manifestado a Abraão, e esse subtópico fala sobre isto. Diz que isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, da bênção de que os gentios também participariam. Deus anunciou isso a Abraão, e Abraão creu. O Senhor, quando chamou Abraão, disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, aqui já estava a promessa dessa união que Deus faria, dessa unidade dos judeus e gentios. O Senhor disse: em ti serão benditas todas as nações da terra. Interessante, pastor Marcos, observarmos que Abraão, quando morreu, Isaac então se tornou herdeiro desta promessa. Deus se revela a Isaac, dizendo a Isaac também: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Isaac abençoa Jacó, que Jacó sai peregrino e tem um sonho, no sonho o Senhor se manifesta também a Jacó, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus nunca deixou o homem sem uma palavra vinda dele para que esclarecesse ao homem o seu propósito. O problema está na dureza do coração. Por isso, o salmista foi usado por Deus para falar isso. O escritor aos Hebreus também traz a lembrança, esse verso do salmista, quando diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, essa promessa de que Deus faria dos judeus e gentios um só povo, está em todos os profetas. Se nós analisarmos, pudermos verificar, Deus está sempre falando, como Deus falou através do profeta Isaías, como ele abençoaria, estenderia as suas mãos para os gentios, fazendo com que eles alcançassem a salvação do Senhor. Cabe a nós termos esse cuidado para que os nossos corações não estejam endurecidos, porque, na verdade, pastor Nilson, se nós olharmos bem, a palavra de Deus continua sendo um mistério para muitos cristãos. A partir do momento que nós endurecemos o nosso coração no que diz respeito ao relacionamento. Os judeus não queriam se relacionar com os gentios. Era uma raça miserável para eles. Mas Jesus vem, quebra esta parede, derruba esta parede de separação, fazendo união. E nós, crentes, precisamos ter esse cuidado, porque muitas vezes nós fazemos com que esta parede seja levantada, no que diz respeito a essa unidade que o Senhor quer que tenha no seio da igreja, dos membros uns com os outros. Quem diria que um dia o rico, o pobre, na visão humana, o feio, o bonito, porque para Deus todos são belos, não é isso? As pessoas de cores diferentes estariam unidos louvando a Deus? Quem diria? Era uma parede de separação, mas Jesus Cristo, ele quebrou essa parede, ele fez com que esse desconhecimento
deixasse de existir e viesse então para nós a luz do entendimento, para entendermos que Deus quer, como o Senhor falou, citando Paulo a Timóteo, que todos os homens, veja, todos os homens se salvem e participem dessas bênçãos prometidas a Abraão e cumpridas em nós através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Maravilha, pastor, glória a Deus. Pastor Nilson, aqui no subtópico 3, o nosso comentador da revista, ele fala exatamente sobre isso, que o mistério, ele foi também demonstrado aos profetas do Antigo Testamento. Embora essa revelação, como ocorreu, Paulo usa muito esse termo, né? Como ocorreu agora, ela é diferente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse mistério no Antigo Testamento aos profetas. A grande questão aqui está no versículo 5 da leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 3, versículo 5. E é a palavra como agora. É o que vai nos ajudar a entender essa verdade oculta no Velho Testamento e agora essa verdade esclarecida no Novo Testamento. Quando ele diz assim no versículo 5, como agora, ele está dizendo assim, olha, a revelação no Velho Testamento, ela não estava tão esclarecida como agora foi esclarecida no Novo Testamento. Em tal medida, de tal forma como está sendo esclarecida agora. Isso aponta para duas questões. Primeiro, no Velho Testamento, ela estava lá. A verdade estava lá, como bem explanou o pastor Amarildo. As promessas são claras. A começar, por exemplo, em Abraão. Serão em ti benditas todas as nações da terra. Como bem falou o pastor Amarildo, em Isaías, apontando para os gentios, as ilhas, que seriam beneficiadas pela graça de Deus. A questão é que o que não estava muito claro no Velho Testamento era o mistério de Cristo, pelo qual gentios e judeus seriam unidos numa só família. E a dificuldade de enxergar esse mistério do Messias impediu que os judeus interpretassem corretamente que tipo de bênção era essa seria derramada para os gentios. Eles as interpretaram como gentios se tornariam prosélitos da fé, e não amigos da mesma família. Eles interpretaram como se os gentios, sim, participariam, mas lá, de trás do muro, não junto a eles. Por quê? Porque eles não tinham ainda a revelação do mistério de Cristo. E o apóstolo deixa bem claro, na leitura bíblica em classe que nós falamos, porque ele trata do mistério em dois sentidos. Veja, por exemplo, no versículo 3 ele fala que é um mistério que se manifestou. Mas no versículo 4 ele fala o mistério de Cristo. Parece que tem dois mistérios, e de fato é em dois sentidos aqui mesmo. No versículo 4 ele fala do mistério de Cristo, ou seja, o Evangelho, a revelação de que em Cristo todas as coisas seriam convertidas para Ele, inclusive judeus e gentios. Esse é o outro mistério. Embora ele fale de mistério de Cristo aqui, o interesse dele é em falar do mistério em que gentios e judeus estariam sendo unidos numa mesma família. Por isso que, não compreendendo a vinda do Messias, eles não compreenderam as promessas em relação aos gentios e as interpretaram erradamente. Isso é interessante porque no versículo de número 6, Paulo deixa muito claro qual é a intenção de Deus em relação aos gentios e aos judeus. Veja, no momento, ele diz que eles serão co-herdeiros. Mas parece que Paulo entende que co-herdeiros não capta bem o que Deus quer falar. Porque co-herdeiro, vou dar um exemplo, uma ilustração para você entender. Digamos que um pai tem um filho e tem um empregado que mora com eles durante 40 anos, que cuidou da casa e dos filhos. Aí esse pai vai morrer e ele deixa a herança. Ele deixa a herança para o filho e para o empregado. São co-herdeiros os dois. Porém, o empregado, embora co-herdeiro, não faz parte da mesma família. É por isso que só a palavra co-herdeiro, embora capte um pouco, não traz assim um sentido real. Aí Paulo faz o quê? Ele adiciona um entendimento maior. Ele fala assim, além de co-herdeiros, são participantes do mesmo corpo. Não é uma questão apenas de ser prosélito da fé. É uma questão de participar da mesma família. Estarem unidos como igreja a partir de Pentecoste. É isso que os judeus não conseguiram compreender. Como bem explanou o pastor Amarildo, os escritores do Antigo Testamento conheciam e fizeram menção das bênçãos prometidas. Eles entenderam parcialmente, embora não completamente. Porque, como bem falou o pastor Marcos, as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós. Significa o quê? Que Deus falou tudo o que nós precisávamos. Ele revelou tudo o que precisávamos. Ele não revelou tudo.
Ele não foi exaustivo. Há muitas coisas que ele não nos revelou, mas tudo aquilo que precisamos e necessitamos está muito simples e esclarecido na palavra de Deus. Os profetas do Antigo Testamento registraram, sim, a inclusão dos gentios no projeto divino, mas eles não sabiam como isso se daria, eles não compreendiam como isso aconteceria. E aí, no Novo Testamento, é em Cristo, participantes da mesma promessa no Evangelho, é que nós entendemos como esta união acontece. Muito bem, pastor Nilson, excelente. Pastor Nilson, eu certa vez ouvi uma frase que representa uma regra de interpretação da Bíblia, que diz o seguinte: onde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Ou seja, tudo aquilo que Deus tem para nós está exatamente aqui na Bíblia. E por que digo isso? Porque existem interpretações deturpadas, existem pseudo-revelações, e às vezes são revelações que querem tirar Cristo do centro, como o centro desse mistério que foi revelado. E dentro dessa perspectiva, pastor Nilson, só para a gente fechar aqui esse bloco, nós podemos então afirmar que a revelação ela é progressiva, essa revelação, pastor Nilson? Bem lembrado, pastor Marcos. A ideia de revelação progressiva, essa compreensão, Deus deu a alguns sábios estudiosos da igreja, no período da igreja agora, dos 2000 anos. Homens compreenderam que se tratava de uma revelação progressiva. O que quer dizer revelação progressiva? Significa que o Novo Testamento estava oculto no Velho, e o Velho está revelado no Novo. Mas essa ocultação do Novo no Velho não significa que ele não era compreensível. Todo o Velho Testamento, assim como no Novo Testamento, eles nos beneficiam. Nós temos que olhar para a Bíblia não de forma estanque, como livros separados, embora sejam muitos livros, mas como um livro só, uma história onde houve uma criação, houve uma queda, houve um plano de redenção, está acontecendo um plano de restauração e haverá uma glorificação gloriosa para a igreja. Os 5 capítulos da Bíblia, que unificam ela. É o mesmo Deus que escreveu os dois. Essa revelação progressiva significa que o Velho Testamento é a verdade, mas ainda não era a verdade completa. Significa que você pode ler o Velho Testamento, entendeu? É a verdade do Senhor, mas ainda ela precisa ser esclarecida sob a luz que o Novo Testamento traz a ela. Você não lê uma carta e lê as primeiras palavras da carta e diz assim, nossa, compreendi tudo. Você não faz isso. Para você compreender a mensagem que a pessoa está dizendo, você lê a introdução, você lê o desenvolvimento e você lê a conclusão da carta. Aí, na conclusão, lendo tudo, você vai compreender. Se você tirar qualquer parte da carta desse contexto geral, você vai compreendê-la mal, você vai compreendê-la de forma errada. Por isso que é uma revelação progressiva. Ela progride da sua introdução em Gênesis e vai se desenvolvendo até se desembocar em Cristo Jesus, nas epístolas, nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos e no Apocalipse. Assim, num livro só, numa unidade só, você tem a compreensão dessa verdade, que ela vai se progredindo, vai sendo progredida à medida que vão sendo escritos, o cânon das Escrituras. Maravilha, meus irmãos, o tema está excelente, vocês estão vendo, a gente vai aprofundando e as coisas, de fato, vão se esclarecendo. Então, fique conosco, nós vamos agora para um breve intervalo, voltamos com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Não saia daí.